Vitorioso nas próximas eleições presidenciais, Bolsonaro já tem um importante programa econômico definido em suas linhas básicas para o segundo mandato. O sucesso do programa é garantido pela competência da equipe de Paulo Guedes, que será mantida após a reeleição de Bolsonaro. E o outro candidato, o oponente de Bolsonaro, que tem chances de concorrer realmente? Quais são suas ideias? Falarei sobre as diferenças de pensamento dos dois presidenciáveis. Em janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu a presidência, havia 209 empresas estatais controladas direta ou indiretamente pelo governo federal e que davam um grande prejuízo. Desde então, até junho deste ano de 2022, foram privatizadas ou extintas 76 estatais. Restam ainda hoje 133 empresas, mas que agora dão lucro porque são bem administradas. Ainda assim, o programa de privatizações continuará no segundo mandato de Bolsonaro. Petrobras e os Correios serão prioritários no programa, mas outras estatais terão o mesmo destino, de modo a tirar o governo do cangote dos brasileiros, como diz Bolsonaro desde sua primeira campanha presidencial. Mais Brasil e menos Brasília é outro lema de Bolsonaro, que em seu segundo mandato realizará a reforma administrativa do Estado para dar maior eficiência à prestação de serviços públicos ao povo brasileiro e para eliminar privilégios de uma casta que não são compatíveis com o estágio de desenvolvimento de nosso país. Ainda dentro desse princípio, Bolsonaro promoverá a reforma tributária, simplificando a vida das empresas e beneficiando o povo em geral. A redução do imposto de renda da pessoa física, prometida pelos governos do PT sempre, mas nunca efetivada, será finalmente concretizada nesse segundo mandato, e só não foi feito antes por causa da crise sanitária, que causou imensas despesas ao erário e impediu essa melhoria na tributação. O teto de gastos, que foi, na emergência, ultrapassado para auxiliar a população carente, ele será respeitado, assim como respeitada será a responsabilidade fiscal. Outra medida importante de Bolsonaro será a desoneração da folha de pagamentos das empresas, o fim dos encargos sociais, pois o Brasil é um dos países que faz a maior tributação sobre o trabalho e isso inibe o emprego. O empresário brasileiro tem muito medo de admitir novos empregados por causa dessa taxação tão elevada. Embora continue com a redução de impostos no próximo mandato, visando maior justiça tributária, os dividendos serão taxados. E ainda para reduzir as desigualdades, é certa a manutenção dos programas de transferência de renda para os carentes, como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada e outros, financiados principalmente pela venda das estatais. Os enormes investimentos em infraestrutura previstos para os próximos anos, obtidos graças às concessões e contratos já firmados no atual governo, serão reunidos em um fundo de investimento com regras bem definidas, essenciais para garantir que não haverá deslizes nem desvios de finalidade desses recursos que superam a casa de R$ 1 trilhão. Bolsonaro
garantiu também a segurança para os proprietários rurais e urbanos, pois secou as fontes de recursos dos grupos terroristas MST e MTST. No campo, o governo entregou 362 mil títulos de propriedade a verdadeiros agricultores familiares, que eram massa de manobra do MST. E dessa forma, Bolsonaro esvaziou o tal exército do Stedley, o qual parou de invadir propriedades rurais. No segundo mandato, Bolsonaro pretende ceder prédios públicos urbanos ociosos para uso social pelas famílias carentes que habitam em submoradias. Em contrapartida, vamos analisar o programa do seu adversário, o descondenado pelo STF, que chefiou o Mensalão, o Petrolão e que implantou a corrupção sistêmica no Brasil. Ele já prometeu logo de cara abolir a reforma trabalhista, que está garantindo sucesso na criação de emprego neste período pós-pandemia. Hoje, temos 98 milhões de brasileiros trabalhando, recorde de todos os tempos. E a desocupação já está um pouco acima de 9%, depois de muitos anos acima dos 2 dígitos, herança dos governos do PT. O que o Molusco quer, na verdade, é a volta do imposto sindical, que tirava o salário de um dia de todos os trabalhadores brasileiros para sustentar os sindicalistas da CUT e similares, sindicalistas, aliás, que não trabalhavam e viviam às custas desse dinheiro que era tirado do suor do nosso povo. Bolsonaro acabou com essa mamata e Lula quer retornar. O larápio, que escapou da justiça, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, o STF, ele roubou num lugar e foi julgado em outro, e isso é errado. E o larápio, assim, foi descondenado por esse artifício e prometeu que as empresas privatizadas voltaram a ser estatais, a dar prejuízo que nós, do povo, iremos pagar com nossos impostos para que os seus apaniguados façam a festa. Ainda agora, o Lularápio convocou os 2 movimentos terroristas, o MST e o MTST, para sua campanha eleitoral e para que voltem às atividades contra o direito de propriedade no campo e nas cidades, caso ele seja vencedor. O estadista do PT já prometeu também que voltará a ajudar os povos amigos, a financiar Cuba, Venezuela e outros países governados por ditadores, para os quais ele emprestou muitos bilhões de dólares e que eles não estão pagando na maior cara de pau. Dinheiro que está saindo também do bolso do sofrido povo brasileiro e que poderia fazer obras aqui em nosso território, em nosso benefício. Talvez ele também volte a fazer doações na moita a esses ditadores, em programas como aquele dos médicos cubanos que, coitados, só recebiam 1/10 do salário que o governo brasileiro pagava a Cuba. O resto ia para a gangue de Fidel Castro, que agora sabemos tinha uma das maiores fortunas do mundo. O amigo do dono do triplex e do sítio de Atibaia também já disse que vai abolir o teto de gastos. Ele quer gastar à vontade, todos nós sabemos para quê. Responsabilidade fiscal para ele também é besteira. E o pior de tudo, o chefe do Foro de São Paulo quer regular a mídia e as redes sociais.
implantar o comunismo, acabar com a liberdade de expressão. Enquanto Bolsonaro defende a liberdade em todos os seus aspectos. Liberdade de ir e vir, lembram do lockdown que ele combatia? Liberdade econômica, que ele decretou. Liberdade religiosa, que ele cultua sempre, em todos os momentos e em todos os lugares. E liberdade de expressão. Falam dele misérias e ele nunca censurou ninguém. Já foi à justiça por erro, porque esse é o procedimento quando você é injuriado, caluniado ou difamado. Bolsonaro não aceita qualquer discussão sobre a soberania do Brasil, sobre a nossa Amazônia. O descondenado aceita conversar diplomaticamente com governos estrangeiros sobre a região. Aliás, já começou a fazê-lo. Meses atrás, vocês se lembram, ele, o ex-presidiário, foi recebido com honras presidenciais por Macron, lá no Palácio Eliseu. E a Amazônia estava na pauta do encontro. Nós sabemos que essa conversa diplomática é para liberar aquelas ONGs bandidas que atuam na Amazônia prospectando nossas riquezas, dando espelhinhos e miçangas coloridas aos indígenas em troca da exploração do ouro, do nióbio, das pedras preciosas existentes em suas terras. Ao votar, escolha entre essas duas propostas. É tão fácil, elas são tão diferentes. Nossa esperança é que as mentiras da velha imprensa não influam sobre o voto do eleitor brasileiro menos esclarecido. Esperamos, isto sim, que a maioria reeleja por mais 4 anos o governo honesto e competente de Bolsonaro, que está transformando o Brasil em potência mundial para dar maior qualidade de vida ao seu povo.